Boa tarde, estudantes. Boa tarde, responsáveis, pais, comunidade escolar. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira live da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedro de Alcântara Gouveia. É uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente. Essa primeira live, ela foi preparada pelo Projeto de Vida, né, que é uma disciplina nova aqui na escola. Esse ano nós temos. Então, a disciplina de Projeto de Vida, que busca discutir com os estudantes assuntos para o crescimento pessoal, que busca formar o estudante integralmente, para que ele possa construir o seu projeto de vida, para que ele possa pensar no seu futuro, para que ele realmente se construa como profissional, como pessoa, para que possa fazer diferença nessa nossa sociedade. Essa live foi preparada por dois professores, pela Gisele Marjorie, pelo Albertino Ferrari. Parabéns, professores, pela iniciativa. Nós temos aqui também a nossa CP, a nossa coordenadora pedagógica Juliana, que está atuando aqui como a nossa técnica de imagem e som. Então, nós vamos receber hoje um profissional que vai discutir para a gente a importância da autoestima para a construção do projeto de vida. E aí, eu vou passar a palavra ao nosso professor Albertino, que vai falar um pouquinho sobre essa live, sobre como vai acontecer todo esse movimento e a questão do projeto de vida. Boa tarde, pessoal, tudo bem? O objetivo dessa live é propiciar um espaço onde nós possamos conversar um pouco sobre a importância da autoestima na construção do projeto de vida. Questões importantes essas que nós já começamos em sala de aula e mais importante agora com um profissional que nós o convidamos para estar com a gente hoje, que é o professor Rocélio Sobrinho Ferreira. E ele é um profissional muito importante nessa área, tem uma vasta experiência, não só como educador, ele é também educador, é também terapeuta, já tem uma experiência rica nesse aspecto, da questão da autoestima na vida do ser humano, e é também psicopedagogo. Eu peço a ele para que faça uso da palavra e fique à vontade, tá, professor Rocélio? E nós estaremos juntos observando as abordagens que ele vai estar fazendo, para que nós possamos construir um conhecimento nessa tarde de reflexão, de interação uns com os outros, principalmente você, aluno da Escola Otívio Leopoldino de Souza, e você também que nos acompanha através do canal da Escola Pedro de Alcântara no YouTube. Seja bem-vindo, professor Rocélio, fique à vontade, é um prazer tê-lo com a gente e pode fazer uso da palavra e estaremos o acompanhando nessa bela reflexão através da sua experiência profissional nessa área tão importante que é a questão da autoestima. Meus amigos, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? O som está legal? Gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui fazendo essas reflexões, esse estudo. Gostaria de agradecer ao Albertino, esse companheiro da labuta do magistério, a nossa amiga Juliana, a Gisele, a nossa amiga Cristiane, pela oportunidade de estarmos refletindo um pouco aqui sobre essa temática tão importante para a vida da gente, Enquanto nós estivermos falando, meus amigos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, os amigos, alunos, ou outra pessoa que esteja assistindo no canal do YouTube, da escola, se quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no chat, e aí nós procuramos, durante as reflexões, ir respondendo as perguntas, ou um comentário, alguma colocação. Podem ficar bastante à vontade para poder interagir conosco aí nas reflexões de hoje. Essa temática, quando o Albertino me passou, eu pensei assim, toda escola deveria ter isso como uma disciplina na grade curricular.
porque nós acreditamos que uma escola ela tem várias funções no desenvolvimento do ser, do educando. A função informativa, que é muito importante, mas também a função formativa, que é fazer com que o ser se torne um ser sociável, alguém que sabe interagir na sociedade com os outros e consigo mesmo. Então, quando a gente fala da importância da autoestima na construção do projeto de vida, nós temos que pegar primeiro a palavra autoestima. Essa palavra ela tem duas partes morfológicas nela, que é auto, que significa si mesmo, e estima, que é um amor, um sentimento de fraternidade. Então, a autoestima é você gostar de si mesmo. E a gente percebe, meus amigos, que, por incrível que pareça, existe um certo complexo coletivo de inferioridade na sociedade, onde as pessoas não acreditam que elas podem caminhar na direção da sua própria felicidade. E isso é antigo, isso é histórico. A gente herdou muito isso da Idade Média, quando a ideologia da época, Idade Média, mais ou menos 500 anos a 1500 anos depois de Cristo, era de que nós deveríamos sofrer aqui na vida para alcançarmos o reino dos céus. Então, o ser humano ele olhava, nessa época histórica, para si mesmo como um ser miserável, como um ser que não merecia a felicidade, que não merecia o prazer existencial que a vida pode trazer. Dentro desse aspecto, nós percebemos que qualquer projeto de vida tem que estar alicerçado na autoestima. Porque senão nós vamos fazer projetos de vida que não têm a ver com o nosso eu profundo. A gente percebe em alguns estudiosos da área da mente, como Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, foi discípulo de Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Jung dizia que o ser humano ele tem dois alimentos. O corpo se alimenta de comida, mas a mente, a alma, se alimenta de ideal. Que todo ser humano tem que ter um ideal para poder viver e se realizar. Só que aí a gente para pensar o que é esse ideal. Esse ideal ele está mais vinculado às nossas necessidades materiais, às nossas necessidades que a sociedade diz que vai nos trazer uma alegria, ou esse ideal está alicerçado na nossa compreensão da vida do que é ser feliz. Vou dar um exemplo. Eu, como professor já há quase 20 anos, graças a Deus, de vez em quando a gente se depara com pais de alunos, né, para conversar, e é muito importante esse contato. E certa feita, um aluno meu de ensino médio, isso tem muitos anos, o pai dele veio conversar comigo e estava um pouco contrariado com o filho. E aí eu perguntei por que ele estava contrariado, porque o menino era um ótimo aluno, o menino se dedicava muito às aulas, às atividades, não tinha motivo para aquilo. E aí esse pai me falou que estava contrariado porque o filho estava querendo fazer o curso de biologia para ser professor, para estudar a questão da biologia, né, o estudo da vida. E ele queria que o filho fizesse engenharia, porque engenharia, segundo ele, daria um retorno financeiro maior e tal. E aí eu virei para esse pai e falei assim, olha, sinto muito, mas eu não concordo com o senhor. Ele assustou um pouco. Falei, mas por quê? Eu falei, eu não concordo porque o senhor tem que levar em conta o que vai ser mais prazeroso e satisfatório em termos de profissão para o seu filho. Porque é melhor ter um professor que se empolga com o trabalho, que percebe ali um sentido de estar fazendo aquilo ali, mesmo que no Brasil, infelizmente, não seja tão valorizado. No Japão, é um dos profissionais mais valorizados que tem. Mesmo assim, ele vai estar fazendo algo que o eu dele pede. Ele vai se sentir satisfeito com aquilo. Se sentindo satisfeito com aquilo, ele vai se dedicar mais.
se dedicando mais, ele vai se sobressair onde ele estiver. Então, é melhor ter um professor realizado do que um engenheiro estressado, porque não gosta do que faz. É melhor ter um mecânico que se realiza do que um advogado que se deprime com aquilo. Então, a gente percebe que a questão do projeto de vida está automaticamente vinculado à autoestima. E aí vamos aprofundar um pouco sobre essa questão da autoestima. Será que nós sabemos de verdade o que é que nós queremos na nossa vida? Existem vozes que falam na nossa cabeça que nem sempre são nossas. Eu vou explicar. Quando a gente é criado numa determinada família, em uma determinada comunidade, em uma determinada escola, a gente vai construindo dentro do nosso arcabouço mental, na nossa personalidade, maneiras de se interpretar a vida. São pontos de vista. Como nós sabemos, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Ou seja, nós olhamos para a nossa vida e julgamos, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, de acordo com os conceitos que nós herdamos e que nós cultivamos. É exatamente isso. E a autoestima tem a ver quando nós encontramos valores realmente que habitam o profundo, o nosso campo mais profundo, e não aquilo que nós apenas estamos repetindo porque o fulano falou que é melhor, que a mídia fala que é melhor, que a escola fala que é melhor, que os pais falam melhor. Existe uma disfunção, muitas vezes, na existência humana, do indivíduo não caminhar com as suas próprias pernas. Ele está sempre dependente da opinião alheia, inclusive na hora de escolher o seu projeto de vida. E aí muitas pessoas escolhem um projeto de vida baseado no que o externo acha que é melhor e não no que o eu realmente dele acha que é melhor. Isso tem muito a ver com aquela teoria do desenvolvimento da personalidade de Piaget, que foi um grande pensador na área educacional. Ele dizia que nós passamos por 3 fases no desenvolvimento da personalidade. A primeira fase, que são os primeiros anos de vida, é a anomia. Esse A significa negação, nomia é regra. Então, nessa fase é quando nós vivemos sem respeitar regras nenhuma. A gente não tem noção das regras. É o bebê. Ele está ali apenas para se alimentar, mamar, dormir. Ele está apenas atendendo os seus instintos físicos. Essa é a fase da anomia. Depois que o ser desenvolve, vai crescendo, principalmente na área da adolescência, ele entra na fase da heteronomia, segundo Piaget. Hétero significa diferente, nomia regra. É um período que, segundo esse pensador, o ser obedece regras externas. Ele até obedece regras sociais. Ele anda de acordo com as regras, mas não por ele mesmo, mas porque a sociedade fala que ele tem que fazer aquilo. Ele não tem ainda uma consciência crítica capaz de tomar as próprias decisões. Ele segue apenas as regras, os conceitos, os valores externos. Heteronomia. Segundo o pensador, em média, quando o ser chega à idade adulta, 18, 21 anos, de preferência, ele chega na terceira fase do desenvolvimento da personalidade, que é a chamada autonomia. Auto, si mesmo, né? Nomia, regra. É quando o ser ele conduz a sua vida baseado nas suas próprias conclusões, nas suas próprias convicções, na sua razão. Então, a gente percebe, como nosso amigo Albertino está colocando aqui, né? A construção pode sentir-se feliz na busca da realização do sonho. Exatamente. A felicidade é o maior combustível para um desempenho de um projeto de vida, porque a gente trabalha intensamente por isso. Mas então, o que a gente percebe hoje na sociedade, que apesar do físico, muitas vezes nós chegarmos à idade adulta, mentalmente, a sociedade ainda para na heteronomia. Falta uma educação voltada para a individualidade, para a diversidade.
para perceber que somos diferentes, e é bom ser diferente. Porque a gente percebe que a sociedade ela tende a padronizar tudo, inclusive projetos de vida. Não, você vai fazer algo que vai te dar dinheiro. Não tem problema nenhum em querer algo que vai te dar dinheiro. Mas é importante que o indivíduo analise se aquilo ali, além do dinheiro, vai trazer realização pessoal. Porque senão não tem sentido. Não tem alegria no que faz. Então a gente percebe que para nós avançarmos e descobrirmos esse projeto de vida, primeiro nós temos que descobrir o que o nosso eu profundo quer. Veja bem, tem pessoas que gostam de pescar, tem pessoas que gostam de jogar bola, tem pessoas que gostam de ler livros, tem pessoas que gostam de praticar uma meditação, tem pessoas que gostam de relacionar com pessoas, tem pessoas que gostam mais de mexer com burocracia, com papel. Cada um se volta para aquilo que o seu eu pede. E, inclusive, a questão da inteligência, nós sabemos que os novos estudiosos na área da educação falam que nós temos múltiplas inteligências. Não é apenas uma. Existe a inteligência emocional, a inteligência intelectual, a inteligência esportiva, a inteligência para a área da música. Cada um tem uma propensão, uma facilidade, um prazer em estar executando algo. Daí, é muito importante, na hora de analisarmos o projeto de vida, percebermos se aquilo ali está de acordo com um autoencontro que já foi realizado. Agora, meus amigos, vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que as pessoas, muitas vezes, não sabem ainda o que fazer da vida? Eu fico triste, às vezes, quando eu encontro um aluno, e eu pergunto assim, o que você quer ser? E ele fala assim, não sei, professor. Às vezes já está no ensino médio, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno fazer, o que você quer ser? Professor, eu quero ser veterinário, eu adoro mexer com os bichos. Ou eu quero ser cantor. Não importa. Por quê? Porque eu percebo que existe uma certa dificuldade de nós silenciarmos mais a nossa mente para podermos saber o que realmente queremos. Porque às vezes a nossa mente está tão agitada, às vezes nós estamos com um pensamento tão atordoado, existem tantos pensamentos na mente, preocupações, que a gente não para uma hora para visitar a si mesmo. E esse visitar não é pensar sobre a vida, é fazer uma introspecção, que nós vamos tentar aqui fazer uma abordagem como é isso. Vou dar um exemplo da minha vida que eu percebi claramente isso. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha em meu pensamento que eu não ia voltar a estudar mais, que eu ia só trabalhar. E aí fui trabalhar, já trabalhava, né? Continuei trabalhando numa loja de autopeças aqui em Espera Feliz. Depois resolvi montar uma loja de peças de moto, para vender peças de moto. Era numa rua aqui, José Grilo, saindo para 12 do Rio Preto. E é interessante, meus amigos, que quando eu montei aquela loja de peças de moto, já tinha outras lojas aqui, Espera Feliz de peça, então quase ninguém entrava para comprar aquelas peças. Então eu ficava muito à toa ali. Abria a porta, abria o comércio e ficava ali. Aí, como eu ficava muito tempo parado, não tinha televisão ali, não tinha nada, eu resolvi levar um livro para eu poder ler. Escolhi um livro e falei, não estou fazendo nada aqui mesmo, todo tempo que eu tiver vaga eu vou começar a ler. Era um livro chamado Toda a História, um livro espesso, assim, muito bom. Conta toda a história da humanidade. E comecei a ler aquele livro. E foi interessante que nos primeiros dias eu fui lendo, e fui me empolgando com aquela leitura, a ponto de, no passar as semanas, eu abria, já ansioso, o comércio para poder pegar aquele livro, para continuar aquela leitura prazerosa. O livro devia ter uns 400 páginas, mais ou menos. Eu li o livro todo. No final da leitura daquele livro, eu percebi que tinha passado semanas.
E eu ali, no silêncio ali do meu comércio, porque não entrava quase freguês nenhum, eu fui adentrando esse universo do conhecimento, até que eu parei e falei assim, peraí, eu quero na minha vida lidar com isso, com conhecimento. Eu quero trabalhar em algo que eu possa lidar com o aprendizado, porque ler é bom, ler é prazeroso. E aí eu fui resolver fazer uma faculdade. E aí eu peguei aqueles livros de quinta série, sexta série, na época era quinta série, não era sexto ano. Fui relendo aquele livro todo para poder entrar num curso de graduação. Só que eu não tinha dinheiro ainda para poder entrar. Vendi as peças todas da loja, levei um prejuízo muito grande, mas também não me importei, porque eu tinha descoberto o meu projeto de vida. E aí eu falei assim, eu tenho que juntar dinheiro para poder pagar. Na época, a UENG, lá em Carangola, a gente pagava, não era igual agora. E aí, meus amigos, eu falei, eu vou trabalhar em algo que lida com conhecimento. E fui fazer um curso do IBGE para trabalhar como recenseador. Era um emprego provisório, onde a gente passava nas casas, contando as pessoas na casa, fazendo censo. E aí, comecei a estudar aqui dali, com muita empolgação, eu tinha descoberto o que é. Nossa amiga Cristiane colocou aqui, o conhecimento de si mesmo é fundamental para saber qual caminho escolher. É exatamente isso. E aí eu fui trabalhar, passei no concurso do IBGE, trabalhava com alegria, saía de manhã e voltava à noite. Trabalhava na roça, contava as pessoas na área rural. Juntei o dinheiro e fiz o vestibular e fui fazer o curso de letras. Foi completamente diferente a minha graduação do meu ensino fundamental e médio, porque ali eu queria fazer aquilo. Eu estava fazendo aquilo com um sentimento de ideal, era a minha realização. E fiz um excelente curso em letras. Um excelente. E aí eu percebo, depois que passou o tempo, que me trouxe esse despertar para o magistério, para a lida com o conhecimento, depois acabou desenvolvendo os cursos de autoconhecimento que eu dou aqui também, porque eu tive aquele momento de reclusão, lendo aquele livro de história durante semanas naquele comércio. Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós não descobrimos qual é o nosso projeto de vida, porque nós estamos tão atordoados com as coisas externas, com as coisas do mundo, pensando tantas coisas, que a gente não para nem um instante para poder acalmar a nossa mente, aquietar os pensamentos e visitar o nosso próprio ser. Eu pratico há muitos anos a técnica da meditação. Inclusive, utilizo aqui com os meus clientes, e ela tem um poder fantástico, meus amigos, a meditação. Pouca gente sabe o que é meditação. Tem pessoas que confundem meditação com fazer uma oração. A oração é bom também, mas não é meditação. Alguns acham que meditação é pensar sobre a vida, também não é. A meditação é uma técnica específica, não tem necessariamente nada a ver com religião, apesar das religiões orientais praticar a meditação hoje ela é estudada nos grandes centros universitários como trabalho para autoconhecimento, né? Como uma prática que acalma e traz paz interior. E a meditação é justamente uma oportunidade para o ser parar um pouco. Às vezes nós não estamos descobrindo o caminho na nossa vida, que escolha fazer, porque nós não silenciamos a nossa mente. Albert Einstein, que foi um grande físico do século XX, o maior cientista do século XX praticamente, ele tem uma frase que ficou muito célebre, era um cientista, né? Não era um místico nem um religioso. Ele diz assim, eu penso 99 vezes sobre um problema e não consigo achar a solução. Eu paro de pensar e mergulho em um profundo silêncio e a verdade me é revelada. Essa frase ficou famosa dele e tem a ver com o que a gente está falando aqui. Quando a gente traz o olhar para dentro da gente mesmo, a gente visita determinadas emoções, determinados sentimentos que às vezes a gente nem sabia que existiam.
E o conhecimento dessas emoções e desses sentimentos ajuda a gente a trazer à luz, trazer à consciência o que o nosso eu profundo quer da vida. Porque quando a gente silencia, primeiramente, a gente sente a gente mesmo. Quando a gente está com o pensamento acelerado, nós só pensamos o que os outros estão pensando. Então, vai uma dica aqui, meus amigos. Aquele que está querendo descobrir o projeto de vida, principalmente os alunos que estejam assistindo aí, questão profissional, questão vocacional, procure fazer essa experiência em mergulhar profundamente dentro de si mesmo, através de técnicas respiratórias, de respirar mais profundamente, observar a respiração, sentir o corpo, sentir o fluxo, sempre sem ficar pensando. Vem algum pensamento, deixa ele passar, volta para a respiração. Vem outro pensamento, deixa ele passar, volta para a respiração. Que acontece um insight. A Juliana está fazendo aqui uma pergunta. O que você indica para um adolescente de ensino médio a decidir uma área para estudar e seguir carreira? Algum teste vocacional? É exatamente isso, minha amiga. Um teste vocacional ajuda, porque ele vai pegar as disciplinas que o aluno tem mais afeição a elas, gosta mais, será a área das humanas, a área das exatas, e devagar ele vai descobrir algo que lhe satisfaz. Agora, é importante tomarmos bastante cuidado para não seguirmos opiniões que não são nossas, que são respeitáveis, e às vezes podem nos ajudar, sim, mas no final das contas, a opinião tem que ser nossa, a decisão tem que ser de cada um. Então, essa prática que eu estou falando aqui, de parar um pouco, silenciar a mente periodicamente, todo dia, fazer isso todo dia ao acordar, marcar alguns minutos lá e tranquilizar a mente. Ela vai trazendo gradativamente, com os dias, com as semanas, uma consciência maior. A nossa mente é um instrumento maravilhoso, mas quando ela está com excesso de pensamento, ela diminui a nossa consciência da vida. Vou dar um exemplo. Quem já não parou perto de uma pessoa para conversar na rua e percebeu nos olhos da pessoa que a pessoa não estava ali? A pessoa até conversa mecanicamente, mas a pessoa está doida para sair, para poder chegar em algum lugar. E a gente percebe isso. Porque a mente, ela sempre trabalha futuro e passado, pensando onde tem que estar, ou pensando onde esteve, e dificilmente a nossa mente traz a nossa atenção para o agora, para o momento presente. Essa técnica da meditação ajuda a nos trazer para o momento presente. Tem um livro aqui que eu gostaria de indicar aos amigos que queiram aprofundar nessa prática, que é esse livro aqui, ó, Medicina e Meditação, um médico ensina a meditar. Ele explica de uma forma bem tranquila, bem suave, como é essa prática da meditação diária e como isso pode favorecer a saúde do corpo, a saúde mental, psicológica. Nesses momentos de pandemia que nós estamos vivenciando aí, como a saúde mental tem sido atacada, como as pessoas estão entrando em depressão, entrando em síndrome de pânico. Então, é muito importante desenvolver essas práticas que acalmam a mente e automaticamente as emoções. E automaticamente isso favorece também a saúde mental, favorece a saúde do corpo físico. Existe um cientista, a Gisele colocou ali, nesse momento de pandemia, como calar a ansiedade para nos ouvir. É exatamente isso, Gisele. Calar a ansiedade para nos ouvir. Porque a gente fica ligado o tempo todo, né? O que está acontecendo? Será que vai acontecer isso, aquilo ali? E às vezes a gente tem que se desprender disso e visitar apenas a nós mesmos. Mas existe uma pesquisa de um japonês, de um cientista chamado Emoto. Ele fez uma pesquisa com a água. Ele
conseguiu comprovar, no método da pesquisa dele, que a água, ela sente a energia que nós emanamos mentalmente. Isso foi uma pesquisa científica. A estrutura molecular da água modifica. Ele pegou uma água de um riacho e analisou no microscópio. As estruturas moleculares dela estavam todas disformes. E pegava uma água de mina pura, a estrutura estava toda organizada em formas geométricas perfeitas, as moléculas. E aí ele pegava essas porções de água e colocava numa mesa e pedia para as pessoas em volta daquela porção de água falarem palavras de tranquilidade, tipo, bom dia, Deus te abençoe, que ótimo, Deus abençoe a sua vida. E várias pessoas ali. Aí ele depois analisava com o microscópio a estrutura daquela água. E ele percebia que a estrutura mudava. A água que estava, a estrutura toda disforme, ela se harmonizava através daquela prática ali. E organizava, e tem as fotos das moléculas. Na internet, quem quiser pesquisar, é só pesquisar. A mensagem da água. E, ao mesmo tempo, quando ele pegava uma água, uma porção de água, em volta, pedia para as pessoas falarem palavrão, xingar, palavras de ódio, ele ia medir depois as moléculas da água, examinava com o microscópio e percebia que elas se desorganizavam todas, ficavam todas disformes, feias. E aí ele comprovou, através dessa pesquisa, que a água sofre a interferência da nossa mente. Agora, veja bem, o nosso corpo é 70% de água, praticamente. O que quando a nossa mente está muito agitada, com medo, com ansiedade, com turbulência, o que nós estamos fazendo com a água do nosso corpo? Nós estamos desorganizando os órgãos, as células, o sangue, a água presente no corpo. Agora, quando nós nos tranquilizamos, quando nós acalmamos a nossa mente, sentimos uma paz simplesmente por existir, que é isso que a prática meditativa traz, a gente sente uma paz do nada, simplesmente por ser, por estar vivo, por poder respirar. Quantas pessoas não estão podendo respirar hoje? Aquilo vai harmonizando os órgãos, harmoniza o corpo, através do fenômeno da psicossomática. A energia mental influencia no soma, ou seja, no corpo. E a gente até aumenta o nosso grau de imunidade. Então a gente percebe como que nós estamos precisando de voltar mais para dentro de si mesmo, né, meus amigos? Mas aí agora eu vou voltar naquela questão da pessoa que está com a mente acelerada. Às vezes nós, professores, percebemos isso em sala de aula. Quando a gente está dando aula, tem aqueles alunos que eles ficam atentos, eles percebem tudo, estão bebendo o que a gente fala. Mas às vezes tem algum aluno que ele não está tão interessado assim, isso acontece em toda parte. E muitas vezes, quando eu estou lecionando, e está aquela turma na minha frente, estou com tanta saudade de estar em sala de aula, né? Aqui em Minas Gerais tem mais de um ano que as escolas estão fechadas, né? Muita saudade. Mas eu percebo que, às vezes, quando eu estou falando, tem um aluno que está olhando para mim. Mas eu percebo nos olhos dele que ele não está me enxergando de verdade. Ele está me vendo, mas não está me enxergando, porque a mente dele está em outro lugar. Ele está me ouvindo, mas ele não está me escutando, porque a mente dele está pensando lá no joguinho que ele vai jogar a hora que sair da escola, ou no futebol que ele vai participar lá. E aí eu falo assim, eu penso comigo assim, eu vou fazer um teste para ver se esse aluno está prestando atenção na minha aula de verdade. Aí eu vou explicando, eu chego para o lado. Eu estou em pé, eu chego mais para o canto da sala. O aluno continua olhando na mesma direção. Realmente ele não estava me enxergando. Ele estava olhando, mas não estava enxergando. E com certeza ele estava ouvindo, mas não estava escutando de verdade a explicação. Então é isso que acontece com a maioria das pessoas no mundo, não só jovens, mas adultos também. Quase nunca nós estamos onde realmente estamos. Na maior parte das vezes, nós sempre estamos em um lugar que não é o aqui, e em algum tempo cronológico que não é o agora. A nossa mente o tempo todo ela está divagando. Ou o futuro, pensando o que vai acontecer,
ou o passado. Nossa amiga Gisele colocou aqui, a gente tem observado que a pandemia tem causado um certo desânimo e procrastinação. Isso acaba fazendo com que se acumule atividades e a procrastinação só aumente. Como fugir dessa inércia? Isso é verdade, Gisele. Isso tem acontecido muito, porque a gente percebe que a procrastinação é você sempre deixar para depois algo que você pode fazer agora. Mas isso acontece justamente porque a mente não se desligou daqui e dali. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, as pessoas estão agarradas na internet, nos noticiários, e é como se tivesse fazendo com que as pessoas estejam sempre esperando algo acontecer para começar a viver, para começar a fazer as coisas. Há uma certa paralisação na sociedade devido a essa pandemia. Logicamente, existe o medo que é natural, é importante ter a responsabilidade da cautela, né, do distanciamento social. A gente sabe que isso é importante para controlar. Só que a pessoa tem que ter cuidado para não ficar ligado 24 horas em cima de notícias da pandemia, de coisas que chegam pela internet, que nem sempre tem comprovação, às vezes, científicas. E a pessoa tem que ficar muito atento para não deixar de viver. E se, de repente, a vida está fazendo nós entrarmos em um novo ritmo de vida, que a gente possa aproveitar e vivenciar esse novo ritmo de vida. As pessoas, para poder sentir essa autoestima, primeiro tem que sentir os campos do seu ser. Qual é o primeiro campo que a gente tem? É o campo físico. Às vezes a gente passa a vida toda sem sentir o nosso corpo, sem sentir os pés. Os amigos que estão assistindo agora estão sentindo os pés? Os pés no chão? Agora que eu falei, a atenção de vocês foi lá para os pés. Mas às vezes a gente passa a vida toda sem sentir os pés, que servem para a gente caminhar, que sustentam o nosso corpo, sem sentir as mãos, sem sentir o corpo. A pessoa anda de qualquer jeito, bate nos lugares, tropeça, não percebe o próprio corpo. Vai tomar banho, o banho é uma prova dessa falta de consciência corporal. Quando está tomando banho, toma banho, quando abre o olho, já acabou de tomar banho. Fez tudo mecanicamente. Enquanto estava tomando banho, estava pensando o que tem que fazer depois que sair daquele banho e tal. A pessoa não sentiu o perfume do sabonete, a água caindo no corpo, aquela água morna ou água fria caindo no corpo. A pessoa não está vivenciando o momento. Nesse tempo de pandemia, para vencer essa procrastinação, essa falta de iniciativa, muitas vezes, é importante primeiro a gente voltar a atenção para aquilo que é mais básico, que é o nosso corpo. Sentir o corpo. Acordar de manhã, ao invés de sair doido já para fazer um monte de coisa, não, acorda de manhã, espreguiça na cama, estica, levanta, vai lavar o rosto, depois vai tomar um café, sente o prazer do café, do pão com manteiga. Ou seja, vivencia cada momento no seu momento. Boa colocação. Como a síndrome do intestino irritável é desenvolvida pela desordem emocional. Como melhor controlar as emoções para que o físico também tenha saúde. É exatamente isso. Eu passei por um momento de ontem para hoje muito forte, porque eu exagerei em algumas comidas que eu não podia comer, me deu uma alergia alimentar, que me deu uma febre de ontem para hoje, quase que eu não consegui fazer a reflexão aqui. Mas olha bem que interessante, a partir do momento que eu comecei a falar aqui com vocês, meus amigos, eu não estou sentindo nada mais. Nem dor no corpo, nem nada, eu estou suando. Eu acho que está saindo toda a febre para fora, sentindo nada. O efeito mental no corpo físico, ele é muito intenso. Então, para a gente adquirir essa harmonia, é importante que a gente primeiro vivencie cada momento. As pessoas falam do futuro e do passado. O futuro e o passado, na verdade, eles não existem. Eles não têm existência própria. A única coisa que existe na nossa vida é o momento presente.
Quando a gente está alicerçado no agora, no momento presente, automaticamente a gente toma melhores decisões para o futuro. A gente encaminha melhor. Como, por exemplo, se eu for caminhando daqui até Dores do Rio Preto, daqui de Espera Feliz até Dores, ou correndo, se eu for pensando em todo o trajeto que eu tenho que trilhar até lá, eu canso já no primeiro passo, porque a minha mente já está trazendo tudo aquilo que eu tenho que fazer. Agora, se eu procuro prestar atenção em cada passo que eu estou dando, observando o caminho, sentindo o pé no chão, observando as flores pelo caminho, daqui a pouco eu estou chegando em Dores do Rio Preto e eu percebi que eu fiz o caminho com prazer. É exatamente isso que nós estamos dizendo em relação ao projeto de vida. É importante traçar o projeto. Primeiro, vivenciar o agora, ver o próprio gosto, ver as próprias vocações, aquilo que te faz bem. Depois que a gente sente esse prazer, a gente traça o caminho. Depois que a gente traça o caminho, vivenciar cada momento de cada vez. Não procurar fazer tudo de uma vez. Percebam que, às vezes, quando a gente está em sala de aula, falando agora para os alunos, né? Quando o professor pede uma atividade para fazer, se a gente ficar pensando em toda atividade, às vezes um livro lá com 20 questões, dá aquela preguiça, não dá? Ah, professor, tem que fazer isso. Aí pega o livro lá na mochila com aquele esforço, parece que está matando a pessoa, né? Em responder 20 questões. Por quê? Porque a mente já está pensando em tudo que tem que fazer. Mas se o indivíduo ele traz a sua atenção para o agora e faz uma coisa de cada vez, não, agora eu vou tirar o livro. Bom, agora eu vou ler a questão. Sem estar tão preocupado em adquirir resultados, em completar resultados. A sociedade hoje faz uma pressão em cima das pessoas em relação a ter que bater metas. A gente compreende um pouco essa técnica das metas, mas nós temos que ter cuidado para essa preocupação em bater metas não atrapalhar o processo e a qualidade do processo, da feitura, da tarefa. Então é importante que a gente preste atenção em cada coisa que a gente está fazendo, devagar. Então, se eu tenho 20 questões de português para responder, eu vou me preocupar apenas com a primeira. Eu vou me preocupar, eu vou ler, vou procurar, vou ver se eu sei responder. Se eu souber, eu respondo, depois passo para outra. Mas não ficar pensando em tudo que tem que fazer. Porque quando a mente ela carrega muito futuro, ela fica pesada, ou muito passado. Quando ela está atenta, consciente no agora, ela fica leve. Percebam que tudo é uma coisa mental. Em sala de aula, às vezes o aluno, se falar assim, hoje é aula de educação física, eles adoram educação física. Vamos jogar lá na quadra, no futebol. Eles levantam e vão jogar e vai numa alegria muito grande. Mas por que às vezes uma tarefa que exige ali um pensamento, uma reflexão mais profunda gera peso? Porque na mente já tem aquele valor. Não todos os alunos, é lógico. Não tem alunos que gostam de estudar. Muitos, graças a Deus. Mas já tem aquele valor do cansaço. Já perceberam que no domingo, geralmente, a parte da tarde, os índices, o maior índice de depressão acontece no domingo da parte da tarde. Foi uma pesquisa que alguns psicólogos fizeram. Por quê? Por causa da preocupação com a segunda-feira. A pessoa está ali num domingo, não tem nada para fazer no domingo, é só descansar, relaxar, mas na mente da pessoa está o trabalho que vem na segunda-feira. Aí acaba perdendo a qualidade do domingo por causa de uma segunda-feira que ainda nem chegou. Então, quantas vezes nós perdemos a qualidade do agora com a excessiva preocupação com o futuro ou com o passado, com algo que aconteceu? Vamos ler aqui. Devido ao isolamento social, tem-se aumentado significativamente os casos de depressão em jovens e adolescentes. Tem sim. Que mensagem você deixaria para os responsáveis para reverter esse panorama? Olha bem, a primeira coisa, a nossa mente, ela precisa de uma rotina. Sem as aulas, por exemplo, que está tudo na modalidade remota, e existem ali as dificuldades, muitas vezes, pela própria estrutura
nacional de educação, eu vejo que essa depressão que aumentou muito nos jovens, esse estado de ansiedade, é porque eles saíram de uma rotina e muitas vezes ficaram soltos demais durante o dia, e isso é uma abertura para a mente começar a ficar pensando um monte de coisa. Então, uma dica prática que eu passo aqui é colocar uma rotina para o jovem, para as crianças, para o jovem, durante o dia. Só ler aqui. Nessa pandemia, talvez a solitude seria uma grande chance de encontrar o próprio eu. Com certeza, Mauro. Nessa pandemia, realmente a solitude, que é esse estar consigo mesmo, é uma grande oportunidade de encontrar o eu. Mas aí, em relação aos jovens, criar durante o dia momentos de atividades. Então, por exemplo, se ele estudava de manhã, então na parte da manhã ele vai se dedicar a questões de estudo, aquele horário. Eu estou falando aqui para alunos mais jovens, né? Crianças, né? Pré-adolescente, adolescente, né? Eu estou falando aqui para os pais, o que podem fazer em relação às crianças. Coloca no psicológico do aluno que ele está tendo uma rotina, que ele está desempenhando uma tarefa. Então, naquela parte da manhã, ele vai estar envolvido com atividades de escola. Na parte da tarde, ele pode estar ali solto para poder brincar, poder fazer outras coisas. Se ele estudava à tarde, coloca na parte da tarde, ele tem que estar envolvido com questões de escola. E essas questões de escola pode ser também, tipo, delimita lá 15 minutos de leitura, depois olhar as tarefas que tem que fazer da escola, que os professores mandaram online, para aqueles que estão fazendo em casa, impresso, visitar aquilo ali. Ou seja, durante aquele período, todo dia, ele saber que ele tem uma tarefa para fazer. A mente, ela precisa da rotina, ela gosta de rotina. Uma mente sem rotina entra no estado depressivo. Por que muitos aposentados trabalham, e assim que aposenta, morre? Não sei se os amigos já perceberam esses casos. Porque ela estava naquela rotina. De repente, aposentou, parou de trabalhar e não tem mais nada para fazer. Aí aquilo entra numa falta de perspectiva, aí vai jogar um baralho. O baralho é bom, mas percebe que não está sendo útil mais, não está fazendo mais nada. Aquilo vai entrando num estado de estresse por não fazer nada, um estado de depressão. Então, nesses momentos de pandemia, onde há certas reclusões, é importante traçar rotina e seguir aquela rotina. Dentro de casa mesmo, né? Como se estivesse indo para a escola. Aquele horário, você está envolvido com aquilo ali. E isso ajuda a mente da criança, do adolescente, do jovem, a perceber que ele está tendo algo para fazer todo dia. E aí a própria mente dele separa as coisas. Esse momento é para eu estudar. Esse momento aqui é para eu brincar ou para fazer outras coisas. Então, é muito importante isso. Meus amigos, então, minha filha está assistindo comigo. E a cara dela foi de, eita, muito bom. É a Gisele, né? Acho esse kkk aí, esse eita, eu não sei se ela gostou ou se ela assustou, né? Mas pode falar para sua filha, Gisele, que é algo muito bom, né? A minha filha também, nesses momentos de pandemia, que está ficando sem aula, eu fiz esse cronograma com ela. Então, dá aquele horário, ela desce, ela vai fazer as coisas aqui no escritório, depois ela sobe. E a gente percebe como isso faz bem, né? E a gente tem que procurar. Agora, a outra coisa que foi falado aqui pelo Mauro, que citou aqui, eu vejo que é muito importante também. Abrir um campo na rotina para estar em solitude, não em solidão, em solitude. Aproveitar essa pandemia para estar mais a sós consigo mesmo. Angra Rezende. Há algum tempo na minha vida aprendi que a dificuldade é oportunidade. E assim faço na pandemia. Voltei a estudar, aprendi até costurar. Que beleza!
Entrei numa vida que eu não conhecia. Era uma loucura, 24 horas era pouco. Olha bem que depoimento interessante da Angra. Você aproveitou um momento difícil e transformou esse momento difícil em oportunidade, né, Angra? Desenvolveu outras habilidades, como você colocou aqui, costurar, por exemplo. Então, isso é importante. Já perceberam, meus amigos, que tem pessoas que parece que falta algo na vida? Quase todos nós passamos um pouco por isso. Aquele sentimento de falta. Parece que está sempre faltando alguma coisa. A mente acelerada traz isso. Esse sentimento de falta de satisfação. Uma mente quieta, ela faz você encontrar um sentimento de completude e aproveitar as oportunidades que surgem. Bom, se eu não estou fazendo nada, eu vou aprender a costurar. Eu vou fazer uma caminhada. Eu vou procurar desenvolver algumas coisas que talvez eu tenha dentro de mim e não conheça. O que eu devo observar para saber se uma pessoa tem baixa autoestima? O que falar para uma pessoa com baixa autoestima? Exatamente isso que nós estamos falando. Emily Santana, seja bem-vinda. Saber que uma pessoa tem baixa autoestima é quando essa pessoa não expressa alegria de viver, satisfação no que ela está fazendo. Geralmente, são pessoas que buscam em válvulas de escape determinadas coisas para tentar preencher esse vazio existencial. Quais são essas válvulas de escape? Jogos. Tem pessoas que estão viciadas nos jogos. Bebidas alcoólicas, drogas. Existem várias válvulas de escape que as pessoas buscam para tentar preencher esse vazio existencial. Deixa eu explicar aqui, que a gente já está chegando no final, como que funciona isso. Já perceberam quando nós estamos trabalhando num lugar e às vezes tem um barulho constante, seja de um ar-condicionado, ou um barulho na rua, aquela coisa, alguém batendo um martelo numa construção, e aquilo vai irritando, você está trabalhando e aquele barulho está ali, ou no ar-condicionado. Chega um momento que você não ouve aquilo mais, mas aquilo continua te incomodando. E aí, quando acaba o barulho, se alguém chega lá e desliga o ar-condicionado, ou para de bater, não vem um alívio com aquele silêncio? Nossa, que bom, parou o barulho. Pois é, a gente tem um barulho parecido dentro da nossa própria mente. É o barulho do excesso dos pensamentos. Às vezes a gente está tão preocupado, a gente está pensando em tanta coisa, tem que resolver tanta coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que corresponder com a opinião alheia, tem que cumprir não sei o quê. Aquilo é como se fosse um barulho mental que gera um desconforto interno e acaba com a nossa qualidade de vida e com a nossa autoestima. Então, aí a pessoa, para tentar amenizar esse barulho, o uso das redes sociais também pode ser um vício. Pode, exatamente, Cristiano. Tem muitas pessoas que estão nesse vício das redes sociais o tempo todo ali, postando um negócio, preocupado com quantas curtidas vai dar, vai receber, filmando tudo que está acontecendo, a própria vida, vai comer um hambúrguer, filma lá o hambúrguer que está comendo, não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que vivem isso, é como se fosse um mundo paralelo. Eu já li um texto de uma pessoa falando sobre isso, uma análise, dizendo que isso é uma decadência da qualidade da experiência da vida. Você está visitando um lugar, às vezes, bonito, ao invés de você usufruir aquilo ali, você está muito preocupado em registrar aquilo ali para passar para as pessoas. E isso vai tirando a qualidade da experiência diária. Então, as redes sociais também podem ser uma fuga, mas tudo isso tem uma gênese, que é a gênese do pensamento acelerado. É uma forma que a pessoa encontra de anestesiar esse barulho mental. Porque, às vezes, a pessoa não sabe que existem métodos, e aí eu volto na prática da meditação, que a gente consegue acalmar a nossa mente automaticamente. A gente acalma, isso acontece com dias, com semanas, porque tem que praticar todo dia. Com os meses,
E aí a gente vai sentindo um conforto maior com a nossa própria vida. A gente vai percebendo que a gente sente um prazer maior em se alimentar, a gente mastiga mais, a gente sente um prazer maior com as experiências diárias da vida. Quando o indivíduo ele consegue entrar nesse estado, que esse é um estado de presença, automaticamente ele enxerga melhor a sua vida e sabe melhor para onde ele quer ir. Ele sabe melhor qual é o seu projeto de vida. Porque ele já está se amando. Ele já está com a autoestima elevada, porque ele gosta de viver. A autoestima não tem a ver com a reputação que a pessoa conquista. Se a pessoa é bem querida na sociedade, é benquista, se tem fama, se não tem a ver com isso. A autoestima tem a ver com você estar satisfeito com você mesmo, com a sua individualidade, com o seu jeito de ser. Se você sabe falar o sim, sim, não, não. Se você sabe proteger o seu emocional. Se você sabe desenvolver os seus dons. Desenvolver os dons é a maior realização que o indivíduo tem. Meus amigos, vamos ficando por aqui, nessas singelas reflexões. Agradeço muito os amigos que estiveram nos ouvindo, nos vendo, agradecendo novamente a escola. É a escola Pedro de Alcântara, não é? Eu já dei aula nessa escola. Eu gostei muito de ter lecionado aí. E estamos sempre à disposição para uma nova reflexão, quando os amigos quiserem. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por aqueles que comentaram, que fizeram perguntas, e eu passo de novo aqui agora a palavra ao nosso amigo Albertino. Muita paz para todos. Muito bacana, né, professor Rosselio? Quero agradecê-lo pela disponibilidade, pelas belas palavras, belas abordagens com relação aí à questão da autoestima na construção do projeto de vida. E quem perdeu, né, essa bela live, essa bela reflexão, que esteja vendo, né, depois. E aí, né, que possamos compartilhar, né, essa bela reflexão. E agradeço também aí a Escola Pedro de Alcântara pela oportunidade de estarmos estabelecendo essas reflexões para os nossos alunos e estabelecendo formas de trabalharmos em prol da aprendizagem, em prol das escolhas, né, aí dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, para que nós possamos ter um mundo cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez, professor Rosselio. Agradeço muitíssimo aí a equipe, né, que está aí nos apoiando nessa transmissão dessa live. A professora Juliana deu um grande incentivo, na pessoa aí também da gestora da escola, né, Cristiana, nossa diretora, e toda a equipe da escola, né, como um todo, aí, de professores, que de uma forma ou de outra nos incentivam a fazermos algo melhor para os nossos alunos e que possamos aí dialogar, né, com a sociedade como um todo. Muito obrigado e até a próxima aí, tá, pessoal? Agradeço a todos.